multiverso da Bíblia. O Mensageiro. Para que possamos entender sobre os anjos, sobre a humanidade e a história perdida, temos que compreender o padrão de Deus ao nosso redor, para então compreender o masculino e feminino nos céus como padrão do eterno. Para depois entender também, em nível mais profundo, a queda dos anjos. Nesta parte você entenderá o padrão fractal, o DNA, os mistérios cabalísticos da gematria, o tetragrama e quem é Elohim e o mistério do Espírito Santo. É intrínseco ao nosso Criador. A mente não inventou a Deus, mas Deus deixou na mente o alcance de conceber a existência daquele que projetou a própria mente. Pois tudo no universo é elétrico, o que é possível constatar de maneira experimental e empírica a existência daquele que chamamos de Deus. Energia, frequência, vibração e movimento. O Toros, a geometria sagrada. E a mente divina é energia. E essa energia se manifesta em padrões. É incrível como sequência de Fibonacci, proporção áurea e padrão fractal demonstram e provam inegavelmente o desenho inteligente, que não é um acaso. Estes padrões possuem uma estrita relação, conhecido como sequência de Fibonacci. Recebeu o nome do matemático italiano Leonardo de Pisa. Essa sequência aparece em configurações biológicas, como por exemplo, na disposição dos galhos das árvores, ou das folhas em uma haste, no arranjo do cone da alcachofra, do abacaxi, ou no desenrolar da samambaia, em conchas, nas ondas e em toda a natureza e fractais, de maneira micro ao macro em todo o universo. A individualidade é a marca de qualquer artista, desenhador ou arquiteto. Cada um deseja para suas criações a qualidade e os detalhes que os separa dos demais. Na natureza, podemos ver plantas e animais que possuem padrões, ciclos perfeitos em inteligência, que podem ser demonstrados que a criação jamais é um acaso. Os homens naturalmente têm essa individualidade. Suas impressões digitais, por exemplo, nos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo, é um exemplo disso. Nenhuma impressão digital é igual a outra. Cada coisa que pegamos ou tocamos, que temos contato, é marcado com pequenas imagens, revelando para qualquer que veja quem esteve ali. De tudo isso na natureza, o que mais impressiona os cientistas são as células, a chamada unidade básica da vida. São as menores partes que compõem os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células, que dão origem a tecidos e órgãos.
podemos ver o padrão elétrico nas formações do nosso corpo. À luz da evolução, é simplesmente impossível explicar o olho, seja ele humano ou de qualquer outra criatura. Não há lugar aqui para mutações cegas, geradas ao acaso, ou saltos quânticos. Temos forçosamente de admitir a necessidade de um grande Deus Criador, para desenhar o olho e o formar. Não existe a mínima possibilidade da vida ser um acidente ou um acaso da simples evolução da Terra. As células são tão complexas que só podem ter sido criadas por um ser inteligente. As células agem como uma máquina ou fábrica que conhecemos. As células trocam uma com as outras os elementos necessários à vida. Tudo coordenado por uma espécie de computador central, chamado de DNA. DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos, do qual define informações como sexo, cor do cabelo, pele, formato do rosto, entre outras coisas. São 6 bilhões de informações condensadas em estruturas microscópicas. O DNA é o mais avançado código que se sabe até hoje. É o software da vida. É como uma vasta biblioteca, milhões de livros que nos compõem, resultado direto e inegável do autor da vida. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Este é o elo perdido, a história proibida. Yud-He, Vav-He, o código de Deus, o sobrenome da família divina, conhecido por muitos como o nome de Deus. Na antiga sabedoria hebraica chamada de Kabbalah, temos a gematria, que é a soma das letras hebraicas em diversos níveis, pois Deus é o criador da matemática. Uma matemática quântica que nos revela os mistérios e detalhes do nosso eterno Pai e, na verdade, da existência de uma família, a família divina. Vamos fazer a soma do nome de cada letra. Esse método se chama Mispar Milui. Yud é 20, He é 6, Vav é 13, o último He é 6. As duas letras de seu nome, Yud He, são usadas diversas vezes na escritura como substituição do nome completo Yud He Vav He, Yahuwah, ou também pronunciado Yahavah. Se somarmos apenas as duas primeiras letras, teremos o número 26. Em Êxodo 15:2 está inclusive o chamado Bigrama, que é o achado mais antigo da primeira menção do chamado Código ao Nome de Deus.
Neste caso, não é falado 4 letras, mas 2 letras já são suficientes na gemátria equivalente ao nome inteiro de 4 letras. Yah é minha força e o meu cântico. Ele se tem tornado a minha salvação, e Ele é o meu Deus, portanto o louvarei. E nós bendiremos Yah, desde agora e para sempre. Louvai a Yah. Salmos 115, 18. É interessante que a palavra Aleluia possui também o bigrama. Aleluia. Note a perfeição. Metade do nome do Altíssimo tem o mesmo peso de seu nome completo. Se pegamos metade do nome e aplicamos o Mispar Milui, é 26. Se aplicamos o método Mispar Errahi, que é o tradicional, no nome inteiro temos 26. Assim também é a sua criação, uma repetição de padrões, que são encontrados desde níveis microscópicos até grandes estruturas do mundo. O chamado padrão fractal que vimos antes. Números são fluxos de energia, e essas ramificações de fluxo de energia podemos enxergar esse padrão, que inclusive é elétrico e magnético. Podemos ver nas árvores, folhas, pulmões, rios, nos relevos, a eletricidade das descargas de plasma nos raios. As espirais também são padrões matemáticos, sistemas de contenção de energia, mostram a frequência matemática do Criador. O DNA humano, a concha do náutilo, nas digitais, em vegetais, plantas diversas, na concha dos caracóis. Toda a criação é estruturada matematicamente, e na matemática também encontramos outras maravilhas no nome do Criador. Voltando às somas que fizemos inicialmente, o valor do nome completo de Deus, pelo cálculo Mispar Milui, será 45. Exatamente o valor de Adam, ou seja, ser humano, humanidade. Em hebraico, é 45. E disse Elohim: façamos o homem, a humanidade, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E no verso 27 é dado o detalhe onde macho e fêmea, homem e mulher os formou. Significa que em Elohim existe o mistério do masculino e feminino. Assim, Yahuwah expressa na matemática aquilo que sua palavra proferiu. Humanidade, a mesma gematria de Yahuwah. Em ambos há masculino e feminino, ou seja, o Pai, que é masculino, e Ruach, que é feminino, estão codificados no tetragrama, assim como a humanidade é a imagem e semelhança de algo masculino e feminino nos céus. Aqui na Terra somos homem e mulher. Maravilhoso, não? Porém, vamos mais a fundo agora. Como sabemos, Adão significa primariamente ser humano. Homem e mulher, exatamente como Gênesis 1, 27, prova isso de maneira irrefutável. Porém, na Escritura, o homem, gênero masculino, também é chamado por Adão como se fosse seu nome. Eis o mistério que prova irrefutavelmente que o Espírito Santo, que é feminino, está guardada no Pai e encriptado, decodificado junto ao Eterno como um casal, uma unidade composta. O nome de Eva, chamada no hebraico de Havá ou Hawá, tem gematria de 19. E justamente a segunda parte do tetragrama possui a gematria de 19. Ou seja, a mesma da mulher. Isso significa que, assim como Adão e Eva são um casal, no tetragrama está encriptado o Pai e a Ruach, como um casal, uma unidade. Por isso, a Bíblia nunca hesitou chamar a Deus de Elohim, que é um termo plural. Adão é a soma completa do tetragrama 45. Havá, sua mulher, é exatamente a soma da segunda parte do nome sagrado Vav-He, 19. Ou seja, ela é literalmente parte de Adão e está contida em Adão.
pode ser traduzido como construir, e em Gênesis 2:22 está escrito: E construiu Yahweh Elohim ao lado que tirou de Adão uma mulher e a trouxe ao homem, Adão. O verbo utilizado nessa frase é exatamente esse construir, ou seja, criar algo novo a partir de partes menores já existentes. Literalmente a mulher é parte e estava contida em Adão. Na verdade, ela é metade dele. Da mesma maneira, Pai tirou a Ruach HaKodesh de si, no início dos tempos, e ela é a auxiliadora, o mesmo título que o Espírito Santo recebe, pois tem essa função no reino dos céus. Adão Havá. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada Ishá, mulher, porque foi tirada do Ish, homem. Gênesis 2:23. Podemos também ver isso através dos cromossomos, que determinam o sexo masculino ou feminino. Homens possuem cromossomos XY e mulheres possuem XX. Ou seja, os cromossomos sexuais femininos compreendem metade daquilo que são os masculinos, apenas a parte X. A palavra do Criador é exata, perfeita e completa sobre qualquer ângulo de leitura, seja na forma escrita no texto, nas suas equações matemáticas, ou na ciência e nas leis que regem sua criação. A palavra nos diz que o homem deve unir-se à sua mulher, tornando-se com ela uma só carne. Serão frutíferos e multiplicar-se-ão. Em Gênesis 2:24 e 1:28, esses detalhes estão descritos. O que a matemática divina nos diz sobre isso? Adão e Havá. Adão ve Havá, em hebraico, na gemátria é igual a 70. Na cultura hebraica se sabe que nos céus existem 70 nações celestiais angelicais. Por isso, na Bíblia, há menção em Gênesis sobre as 70 nações terrestres, como um espelho dos céus. 70 é exatamente a representação do número de nações sobre a terra na Escritura. Você tem fôlego para mergulhar um pouco mais a fundo ainda? Lembre-se que Adão, o ser humano, está diretamente conectado ao tetragrama como vimos na gematria, ambos de número 45. O tetragrama em seu desenho tem codificado o corpo humano. Na verdade, temos que lembrar que nós e todos os anjos possuem um corpo que é a imagem e semelhança do Pai. Nós que somos a imagem dele. Então, a forma de nosso corpo, tanto o homem como a mulher, aludem a Yahweh Elohim. O Yud, letra que não toca a base da escrita, é a representação daquilo que é mais elevado, do poder e da onipotência de Yahweh. Assim também como a cabeça, o ponto alto e central do controle do corpo. O Re é formado pelas letras Dalet, porta para o mundo físico, somado ao Yud, que é o esperma, a partícula divina que recebemos através do Espírito, que é fecundada pelo Pai e, como uma mitocôndria, passa as características espirituais no nosso ser, a Ruach, que nos gera, nos mostrando que devemos usar nossos braços e mãos, ou seja, ações no mundo físico para louvar aquele que é Espírito. O Vav em hebraico significa gancho, ou seja, é aquele que conecta. Exatamente como o tronco, que conecta as partes superiores e inferiores do corpo humano. O último Re, associado a pernas e pés, e nossos genitais. Também liga os aspectos materiais e espirituais, pois nosso caminhar neste mundo físico deve ser reto, a fim de glorificar aquele que nos criou. Assim como nossos genitais, quando são santos e puros, trazem algo no mundo espiritual para vir e nascer neste mundo. É a base do corpo, que mostra se nossos caminhos são puros ou impuros. Em 1 Coríntios 6,19 está escrito: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário da Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo ou Espírito de Santidade, que habita em vós, o qual possuís da parte de Yahweh, e que não sois de vós mesmos? Ora, vós sois corpo do Mashiach, Messias, e individualmente seus membros. Isto aponta para algo antigo,
conhecido pelos hebreus como Adam Kadmon, do qual é Jesus, que possui um corpo cósmico, como sombra do corpo do Eterno. Nas antigas escrituras, existe um mistério que deixa os estudiosos sem compreensão plena por causa dos dogmas e formatações. Por causa dessas prisões mentais, estes acabam negando o óbvio e profundo que está revelado na escritura. Vamos falar sobre o enigmático "façamos o homem à nossa imagem e semelhança". Após a regeneração de todas as coisas, depois da queda dos anjos, dos filhos de Deus, o antigo Éden foi recriado, regenerado, feito novos céus e nova terra. Tudo isso foi para Cristo, o Messias. O clímax do capítulo 1 de Gênesis está nos seguintes versos, do qual o mistério está na criação de Adão, do qual o termo em hebraico significa em realidade humanidade. Deus disse: haja luz, mas especialmente na humanidade, Deus não disse haja homem, mas façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Todos os atos criativos do novo Éden teve uma palavra singular, mas na formação da humanidade, vemos que Deus está presente com outros de sua própria natureza e essência. E esta passagem tem sido um enigma para muitos intérpretes da Bíblia. Para muitos, um mistério não resolvido até os dias de hoje. E por que Deus não se referiu à ação do verbo em singular, mas usou um plural muito claro? Para estudiosos que afirmam que Deus é um, é muito difícil interpretar o plural nós, ou façamos, do qual se refere a Deus. Deus se refere a si mesmo com o termo em plural através da palavra Elohim. O termo Deus em singular é El, Eloá, mas Elohim é plural, significando deuses. O termo Elohim aparece nas Escrituras mais de 2.500 vezes. Poderia o termo ter algum sentido mais profundo? Alguns, para tentarem escapar deste mistério, inventam que isso seria um plural majestático, mas tal conceito é errôneo e a língua semítica antiga não possuía tais questões, mas era mais literal e profunda do que podemos imaginar. Para entender este mistério, é necessário entender a intenção de Deus que criou todas as coisas. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. No nosso mundo, todos os organismos da terra são frutíferos, férteis, fecundos. Todos esses organismos dão vida aos seus jovens, aos seus semelhantes. Aqui descobrimos uma regra, um padrão divino que se reflete desde os céus para a terra. Pássaros nos céus têm seus pais e suas mães. Animais aquáticos, como mamíferos e peixes, possuem seus pais e suas mães. Leões nos campos possuem seus pais e suas mães. Até mesmo plantas também possuem o mesmo processo de masculino e feminino. O mesmo para os humanos. Existe um pai e uma mãe que dão à luz a um bebê. Mesmo que hoje exista a corrupção de casais do mesmo sexo querendo supostamente ter um bebê. Mas tal coisa é abominação a Deus, pois é macho e fêmea o padrão da vida, o padrão celestial. Ninguém pode nascer nessa terra sem seu pai e sua mãe. Deus decretou este princípio que sempre há um pai e uma mãe. Muitos dos organismos da terra seguem essa regra do Criador. Este incrível mistério da vida tem sido provado pela ciência.
O esperma fertiliza o óvulo e forma um organismo através de seus dados genéticos. Mitocôndrias precisam abastecer os nutrientes e energia para os organismos vivos. As mitocôndrias são como fábricas que permitem que todas as células humanas trabalhem. Sem as mitocôndrias não haveria energia. Em outras palavras, não haveria vida. As mitocôndrias são responsáveis por produzir a energia necessária para as células e são herdadas das mães. Todos os seres herdam características de seu pai e de sua mãe, metade. Contudo, o óvulo fertilizado não possui nenhuma mitocôndria dos pais, mas somente das mães. Esta é a herança materna da mitocôndria. Mitocôndrias são definitivamente de nossas mães. Mitocôndrias lembram sempre minha mãe, que me abraça calorosamente em seus braços. Ela falece, mas suas mitocôndrias sempre estarão em meu corpo. O gene da vida só existe nos corpos de nossas mães. Passam para as próximas gerações somente pelas mães. Isso significa que a vida não pode prosseguir sem as mães. Mesmo nesse momento, muitos organismos estão recebendo os genes de suas mães em vários lugares. Por que moscas vivem somente um dia? É porque elas recebem a vida de um dia de suas mães. E por que tartarugas vivem mais de 100 anos? Porque elas recebem 100 anos de suas mães. Árvores vivem muito e muitos anos, e nós recebemos a média de 70 a 80 anos que recebemos de nossas mães. Então, através de quem podemos receber vida eterna? Pelo Espírito. Novas vidas nascem de mães. Mães arriscam suas vidas pelos seus filhos. Esse padrão ocorre mesmo após a queda da criação nesta terra. Esta é a vontade de Deus, refletida em todas as coisas. Sendo este o princípio do mundo natural, qual é o princípio do mundo espiritual? Pois agora entendemos que em Gênesis 1:26, quando Deus se refere ao plural nós, ou seja, façamos, é a revelação da unidade da família divina no reino dos céus. Não à toa, a palavra ruach é feminino no hebraico, assim como sabedoria, a enigmática sabedoria de Provérbios. Tal conhecimento se perdeu ao longo dos tempos, por uma cultura preconceituosa onde a presença real de gênero no reino dos céus foi escondida de nós. Mas não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E nestes últimos tempos, Deus tem dado o conhecimento e a sabedoria aos seus filhos para que compreendam todas as mensagens de maneira plena nas Escrituras. Qual é a aparência dos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, chamado Elohim, ou deuses? É a família divina, pois a família divina criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou a sua imagem, tanto masculina e de seu espírito, que reflete sua contraparte feminina, chamado nas Escrituras antigas de sabedoria. O apóstolo Paulo disse que temos a mãe de nossos espíritos, comparado à cidade santa e amada, que é a literalização da habitação do feminino de Deus, abrigando os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. O porquê teólogos não sabem responder o uso plural na Escritura é porque negam o princípio feminino que acompanha a Deus, o Pai, nas Escrituras. Você, mulher, é a imagem da divindade. Na família divina,
O Espírito de Deus é a imagem feminina do Pai. Na estrutura de seu Espírito, como nossa mãe, é onde habitamos. Por isso, quando todos nascemos de novo, as dores de parto acabarão e estaremos juntos com uma família divina. O Pai, seu Espírito, Santuário de Deus, o Filho e todos nós que formamos um corpo cósmico chamado de noiva. Um casamento supremo, uma família divina. Se você puder, faça essa oração comigo. Pai, sou peregrino nesta terra e não posso voltar ao ventre de minha mãe onde nasci da água, na bolsa de minha mãe, em meio ao líquido amniótico, do qual o batismo representa tal lindo e profundo momento. Mas necessito que teu Espírito, que está constantemente clamando por mim, que me gere e me faça nascer do teu Espírito, que eu herde a tua essência, pois hoje, como filho pródigo, não sou digno de ser chamado teu filho, mas que o Senhor me aceite e me receba e perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Yeshua HaMashiach, eu te peço e te agradeço. Amém. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem
que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.